Olá, eu quero falar com vocês sobre a necessária liberdade que professores e alunos precisam no ambiente escolar para ensinar e aprender. Acontece que o avanço do extremismo na política e das pautas pretensamente conservadoras levaram um clima policialesco e de patrulha sobre os professores em sala de aula. Apesar do Escola Sem Partido, movimento político da direita ultraconservadora, que começou com a ideia de colar cartazes em sala de aula com uma lista chamada Deveres do Professor, ter sofrido sistemáticas derrotas no campo político e jurídico, suas ideias permanecem vivas e apenas mudam de máscaras. Em fevereiro de 2019, a deputada federal Bia Kicis, de extrema-direita, protocolou um projeto de lei que defendia que alunos pudessem filmar os professores para combater uma suposta doutrinação de esquerda. Aqui, vale fazer um corte. Essa deputada é cunhada do fundador do Escola Sem Partido, Miguel Najib. Ela defendeu o voto impresso, combateu as urnas eletrônicas e liderou o movimento negacionista durante a pandemia, se opondo às vacinas. Ela argumenta que ao gravar as aulas, o estudante estaria se protegendo de um molestador. Sim, ela está se referindo aos professores. Preciso dizer para vocês que eu estudei em escolas privadas a minha vida toda. E se os meus professores e professoras tinham a missão de doutrinar os alunos para formar uma legião de comunistas ou sei lá, falharam miseravelmente. Em 2021, uma escola tradicional aqui de Porto Alegre contratou apresentações teatrais do Grupo Cerco e foi pressionada pelos pais para fazer o cancelamento. Em virtude do quê? O uso de linguagem neutra. As apresentações foram canceladas. Em janeiro de 2022, um professor, mestre em ensino de ciências, foi demitido da instituição de ensino privada após fazer uma postagem em sua conta pessoal do Twitter, na qual criticava o desperdício de água em plena seca por latifundiários do município de Uruguaiana, que é um dos principais produtores de soja e arroz da região oeste do Rio Grande do Sul. No mesmo ano, uma aula do ensino médio virou polêmica e cancelamento de um professor de biologia de Pelotas, também em Rio Grande do Sul, que usou dados científicos para demonstrar a relação entre a produção de carne e arroz e o efeito estufa. Um aluno, filho de dirigente do sindicato rural da região, fotografou a aula e fez postagens nas redes sociais acusando o professor de doutrinação. E não para por aí. No dia 18 de março de 2022, um estudante do 8º ano interrompeu uma aula sobre a exclusão e invisibilidade histórica das mulheres na política, desde o iluminismo, com ataques a ex-presidente Dilma Rousseff e em defesa de Jair Bolsonaro. Onde tem mulher, só acontece merda, disparou o estudante. Ele acabou sendo convidado a se retirar da sala de aula. A família apresentou uma queixa à direção e a professora foi demitida meses depois, mas de forma dissimulada, é claro. Agora, em 2024, a tentativa de censura ao livro ganhador do Prêmio Jabuti, O Avesso da Pele, do escritor Jefferson Tenório, virou notícia nacional, a partir do pedido da 6ª Coordenadoria Estadual de Educação para que a obra não fosse distribuída nas bibliotecas e nem aos estudantes das escolas da região de Santa Cruz do Sul. Jefferson Tenório, sobre o caso, questionou o fato de as palavras de baixo calão e os atos sexuais causarem mais incômodo do que o racismo, a violência policial e a morte de pessoas negras, que são o tema principal desse livro. E por falar em livros, a prefeita Juliana Maciel, do PL de Canoinhas, em Santa Catarina, recentemente publicou um vídeo nas redes sociais jogando-os no lixo. Ela chama as obras disponíveis no espaço administrado pela própria prefeitura de porcaria. Entre as obras está As Melhores do Analista de Bagé, de Luiz Fernando Veríssimo. Enfim, dentre as principais bandeiras políticas da onda conservadora que cobre o Brasil nos últimos anos, a guerra cultural travada no ambiente escolar é uma das mais fervorosas. Discursos falaciosos defendem que escolas e universidades do país são um território dominado pela esquerda, que por sua vez se dedicaria a pregar o comunismo e ensinar às crianças a ideologia de gênero, entre outras denúncias. No Rio Grande do Sul, em novembro de 2023, foi lançada a Frente Parlamentar contra a Doutrinação Ideológica no Ensino, que está regimentando coordenadores regionais voluntários para serem os olhos e ouvidos da frente nas regiões. Serão responsáveis por reunir informações, acompanhar denúncias e manter o contato direto com famílias dos estudantes. Ou seja,
Uma central de delações e de patrulhamento ideológico sobre as escolas. Com que legitimidade? A questão que fica é: vamos defender agora a liberdade de ensinar e aprender? Uma educação plural, inclusiva e democrática? Ou vamos aguardar que comecem a queimar os livros em praça pública?